Aqui é o professor Fernando Kovacs. Eu vou apresentar a aula sobre exame da sensibilidade antes da aula prática propriamente dita. Através do sistema sensitivo, o nosso organismo tem contato com o ambiente que nos cerca. Pela estimulação de receptores ou órgãos terminais, como pode ser visto aqui, os nervos sensitivos transmitem impulsos para dentro do sistema nervoso central e então tratos longos conduzem esses estímulos para o córtex cerebral, onde é feito o reconhecimento do estímulo e se desencadeiam ações reflexas ou outras consequências da estimulação sensorial, dependendo, é claro, da natureza desta. Pela divisão anatômica, nós temos a sensibilidade somática e a sensibilidade visceral. A sensibilidade somática se divide em geral e específica. A sensibilidade específica envolve os chamados sentidos especiais, que dependem de órgãos altamente especializados, como os olhos, os ouvidos, o aparelho vestibular. A sensibilidade geral, ela diz respeito à sensibilidade somática e nós temos a capacidade de perceber os estímulos de fora do organismo, sensibilidade esteroceptiva, e recebermos os estímulos do próprio organismo, através da sensibilidade proprioceptiva, que nos informa a posição das articulações e, consequentemente, os movimentos realizados pelo corpo e a posição das diferentes partes do corpo. A sensibilidade visceral, ela se divide em geral e a sensibilidade específica visceral, onde os sentidos do olfato e da gustação são representados. Também são sentidos especiais, dependem de órgãos mais especializados, mas não tanto quanto os órgãos da sensibilidade somática específica. Também pode se dividir o estudo da sensibilidade através do quanto ela é consciente ou não, do quanto nós nos damos conta desses estímulos. A sensibilidade consciente proprioceptiva nos informa sobre a posição dos membros, como nós vimos antes, a posição do corpo a um nível consciente. E a sensibilidade consciente somatosensorial, ela nos informa sobre a posição, vibração, tato discriminatório, a dor, temperatura e tato grosseiro. A sensibilidade inconsciente, ela também acontece em diferentes níveis, e a sensibilidade proprioceptiva, ela informa ao nosso cérebro, sem que nós tomemos conhecimento disso, a posição de diferentes partes do corpo. Isso pode ser mediado, por exemplo, através do feixe espinocerebelar, que leva impulsos da medula espinhal para o cerebelo, sem que nós tenhamos consciência desses. E a sensibilidade inconsciente visceral, envolvida na homeostase do organismo. Os sentidos especiais são o olfato, a visão, o paladar, a audição e a sensação vestibular. Nós não vamos lidar com eles aqui, eles são normalmente estudados junto com os nervos cranianos, que são os nervos que carregam essas sensações para o sistema nervoso central. As modalidades sensitivas básicas ou somáticas são 5. Vibratória, proprioceptiva e o tato epicrítico, que funcionam através do sistema coluna posterior lemnisco-medial, e o tato grosseiro, a sensibilidade dolorosa e a sensibilidade térmica, através do sistema ventrolateral ou trato espinotalâmico. Esses sistemas, eles funcionam de maneira diferente desde o início. A sensibilidade à dor, ela se dá através de terminações nervosas livres, enquanto que a sensibilidade proprioceptiva, a sensibilidade vibratória, tato epicrítico, através de corpúsculos mais especializados.
As fibras que carregam as informações do sistema coluna posterior lemnisco medial são fibras grossas e rápidas. As fibras do sistema ventrolateral trato espinotalâmico são finas e lentas. Aqui nós vemos um segmento medular com as suas células ganglionares, como nós podemos ver aqui, a raiz dorsal e a distribuição dessas fibras na medula espinhal. As fibras relacionadas ao sistema coluna posterior lemnisco medial, elas não cruzam a linha média após entrar na medula e sobem, ascendem pelo mesmo lado. Enquanto que as fibras relacionadas à dor, temperatura e tato grosseiro ou pressão, elas cruzam pela substância cinzenta da medula ou pela comissura anterior, como vocês podem ver aqui, e ascendem pelo trato espinotalâmico, que é esse aqui. Então essa é a diferença básica entre esses dois sistemas. Ao chegar na medula, um sistema sobe diretamente pelo mesmo lado da medula e o outro cruza para o outro lado, o que vai provocar manifestações diferentes com lesões em diferentes níveis da medula espinhal, como nós veremos posteriormente. Aqui nós vemos o corte da medula espinhal, né, mostrando a coluna posterior e o trato espinotalâmico. Nessa imagem, nós podemos ver que o sistema posterior sobe até o tronco cerebral, e aqui no tronco cerebral, nos núcleos grácil e cuneiforme, cruza a linha média, sobe pelo lemnisco medial, chega ao núcleo ventro-posterolateral do tálamo e aí vai ao córtex cerebral, córtex pós-central, que é o córtex sensitivo primário, certo? O feixe espinotalâmico, ele vai se formar após as fibras sensitivas, os neurônios de primeira ordem, fazerem uma sinapse no corno posterior da medula. A essa altura, depois existe o cruzamento, e aí essas fibras vão ascender para o núcleo ventro-posterolateral do tálamo e daí para o córtex. Então, essa é outra diferença básica. O neurônio de primeira ordem do sistema coluna posterior lemnisco medial, ele ascende até o núcleo grácil e cuneiforme, ou cuneiforme, no caso de um neurônio, e aí está localizado o corpo do neurônio de segunda ordem, que vai até o tálamo, onde está o neurônio de terceira ordem. Enquanto que a primeira sinapse que o neurônio de primeira ordem faz, no caso do sistema ventrolateral, que envolve a sensibilidade para dor, temperatura e pressão, se dá no corno posterior da medula. Esse neurônio de segunda ordem se dirige à porção anterior da medula, cruza e forma o trato espinotalâmico. Bom, nessa imagem nós podemos ver como, subindo pelo mesencéfalo, chegando ao núcleo ventro-posterolateral do tálamo, esses neurônios de segunda ordem vão fazer sinapse com um novo neurônio, que é de terceira ordem, que vai se dirigir pelo braço posterior da cápsula interna, que nós podemos ver nessa região aqui, se dirige para o córtex sensitivo primário, que se localiza no giro pós-central. Nesse momento, nós vamos ter consciência do que nós estamos sentindo.
Bom, como isso se reflete, como esse funcionamento, essa distribuição anatômica do sistema sensitivo se reflete no exame da sensibilidade. Nós vimos que existe uma unidade, né, uma divisão medular, né, que nós chamamos de metâmero. Cada raiz, cada nível da medula vai suprir, ou melhor, vai receber informação de um determinado segmento do corpo. E essa distribuição é a chamada de distribuição metamérica. Aqui nós vemos como uma lesão no nível num nível específico da medula, certo? Ou envolvendo uma raiz, vai provocar uma perda de sensibilidade, no caso, para todas as modalidades, porque todas as modalidades são carreadas pelos nervos periféricos que chegam na medula através da raiz dorsal. Nós vamos ter uma distribuição característica. Então, nós podemos, pelo nível em que a sensibilidade está comprometida, nós podemos localizar a lesão em um nível radicular ou medular. Então, C5, altura das clavículas, C5, C6, C7, a face lateral dos membros superiores, C8, T1, a face medial dos membros superiores, C6, o polegar, né, e assim por diante. Quando nós definimos o nível de uma lesão medular ou radicular, existem alguns marcos importantes, como o nível dos mamilos, que é o nível de T4, né, quarto segmento ou quarta raiz torácica, o umbigo, nível de T10, e T12, região inguinal ou escrotal. Aqui nós vemos a imagem anterior e agora nós vamos ver a imagem posterior, né? Vocês podem ver a distribuição metamérica na visão posterior e aqui os outros marcos, né? Esses marcos agora são mostrados nessa projeção, mas na verdade eles se aplicam também à face anterior do organismo. L1, L2, L3, L4, superfícies anterior e internas dos membros inferiores, L4, L5, S1, o pé, L4, a face medial do hálux, nós podemos voltar e ver aqui L4, né? L5, S1, S2 e L5, a superfície posterior e externa dos membros inferiores. S1, a margem lateral do pé e do dedo mínimo, e muito importante, as raízes sacrais que se localizam, né, inervam a região perineal, né? Ou seja, uma lesão, por exemplo, da cauda equina, ela vai causar sintomas característicos, né? No caso, em sela, vão atingir mais a região perineal. E assim por diante, dependendo do nível afetado, nós vamos ter uma distribuição da lesão. Então, essa é a distribuição metamérica. Como é a distribuição, né, como se comporta o exame da sensibilidade quando nós temos uma lesão de nervo periférico? A distribuição dos nervos periféricos, como vocês podem ver, é bem mais complexa. E, afora alguns nervos que são lesados individualmente com mais frequência, muitas vezes nós temos que recorrer a um gráfico para sabermos localizar exatamente o nervo afetado. Um exemplo muito importante, né, no membro superior, a lesão do nervo radial. Aqui vocês podem ver o comprometimento sensitivo causado por uma lesão do nervo radial. Isso é um desenho simplificado. Essa lesão em indivíduos diferentes, pode causar um comprometimento maior ou menor, né? Uma área maior ou menor é afetada, né? Aqui a lesão do nervo axilar, e nós temos também alguns nervos periféricos nos membros inferiores que causam lesões sensitivas bem delimitadas. Um exemplo significativo é a lesão do nervo cutâneo lateral da coxa,
ele pode ser lesado na altura da região inguinal e ele causa um déficit muito parecido com o déficit visto na lesão do nervo axilar, só que na face lateral da coxa. A distribuição do nervo, das lesões do nervo ulnar e do nervo mediano não são mostradas aqui, mas o nervo ulnar compromete tipicamente os 2 últimos dedos e a face ulnar da mão, certo? Nessa região aqui. Bom, e como se comporta a sensibilidade nas lesões que não afetam o sistema nervoso periférico, nem nervo periférico, nem raiz, mas que atingem o sistema nervoso central? Aqui nós temos o padrão típico da polineuropatia periférica. Voltando um pouco para o sistema nervoso periférico, mas é só essa imagem, né? A polineuropatia periférica compromete os nervos periféricos de maneira uniforme, né? Simétrica e distal, certo? A chamada polineuropatia sensitivo-motora distal simétrica. E aqui nós temos um padrão de comprometimento que é chamado de padrão em bota ou em meia, né, como vocês podem ver aqui, e em luva. Agora nós vamos ver síndromes causadas pelo comprometimento em outros níveis do sistema nervoso. Na síndrome bulbar lateral, nós vamos ter um comprometimento do sistema ventrolateral depois que as fibras cruzaram, quando nós pensamos, né, nos níveis abaixo da lesão. Então, abaixo do segmento cefálico, nós teremos uma perda das modalidades sensitivas para dor, temperatura e tato grosseiro, contralateral à lesão. E nós teremos um comprometimento dessas mesmas modalidades ipsilateralmente à lesão no segmento cefálico. Na síndrome talâmica, o que acontece? Nós temos um comprometimento de todas as modalidades sensitivas, né, contralateralmente à lesão. Por quê? Porque todos os neurônios de terceira ordem, de todas as modalidades, após fazer a sinapse no tálamo, o próximo neurônio sobe para o córtex sensitivo. Se nós tivermos uma lesão talâmica, todas as modalidades sensitivas serão afetadas e todas já cruzaram. Os dois sistemas já fizeram o cruzamento da linha média na altura do tálamo. Então, todas as modalidades comprometidas contralateralmente à lesão. Agora, analisando a medula, quando nós temos uma lesão medular em qualquer um dos níveis que nós analisamos anteriormente, se a lesão medular for completa, nós teremos uma perda de todos os tipos de sensibilidade abaixo do nível da lesão. Por quê? Porque, independente das fibras terem cruzado ou não terem cruzado a linha média, todas vão ser comprometidas. Então, nós temos todas as modalidades perdidas abaixo da lesão. Isso pode ser a nível de T4, a nível de T10, a nível de T12, qualquer nível medular. Aqui nós temos algumas síndromes mais complexas. A hemissecção medular vai provocar uma perda ipsilateral das modalidades sensitivas que dependem do sistema coluna posterior lemnisco-medial. Por quê? Porque essas fibras só cruzam a linha média ao chegar no bulbo. Já as outras modalidades sensitivas, elas vão ser afetadas daquele nível para baixo, distalmente àquele nível, contralateralmente. Por quê? Porque as fibras já cruzaram. Vocês lembram que o sistema ventrolateral, no sistema ventrolateral, as fibras cruzam assim que entram na medula. Na síndrome medular central, nós temos uma perda sensitiva para as modalidades
do trato espinotalâmico que vai acontecer mais afetando as fibras que cruzam posteriormente. As fibras que já cruzaram em níveis mais baixos, elas se acomodam mais lateralmente no trato espinotalâmico. E uma lesão central afeta as fibras que chegaram na medula e cruzaram mais recentemente. Então nós vamos ter um déficit sensitivo, né, de temperatura, dor e tato grosseiro, chamado de suspenso. Por quê? Abaixo da lesão, quanto maior for a lesão, maior vai ser o território comprometido, mas ele vai se distribuir de cima para baixo, proximalmente, né, no sentido distal. Aqui nós temos a síndrome dos cordões posteriores, né, na qual um comprometimento seletivo, como o que acontece na neurosífilis, provoca a perda das modalidades, né, propriocepção, tato epicrítico. Aqui nós vemos a síndrome medular anterior, causada por uma lesão que afeta os dois tratos espinotalâmicos, poupando os cordões posteriores. O que acontece? Nós temos uma perda sensitiva distal ao nível da lesão, afetando somente a sensibilidade para dor, temperatura e pressão, poupando o tato epicrítico, o proprioceptivo e a sensibilidade vibratória. Como se faz a testagem? Nós vamos, na aula prática, detalhar como se faz o teste da sensibilidade tátil, vibratória, dolorosa, térmica e proprioceptiva. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e as dúvidas que surgirem vão poder ser esclarecidas durante a aula prática. Obrigado pela atenção.